Meu nome é Eugênio Butti, eu sou professor aqui no Departamento de Jornalismo e Editoração da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. E eu estou aqui hoje para conversar com o reitor da nossa universidade, Carlos Gilberto Carlotti Júnior, sobre a universidade, sobre o momento da universidade do Brasil, sobre o sentido dessa instituição que é a universidade. Essa nossa conversa marca a inauguração do estúdio onde nós estamos gravando essa entrevista hoje, no dia 9 de novembro de 2022. Eu vou fazer uma rápida apresentação do nosso reitor. Carlos Gilberto Carlotti Júnior é médico, neurocirurgião formado pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, onde foi diretor entre 2013 e 2016. Ele foi também diretor clínico do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, foi presidente da Fundação de Pesquisas Médicas de Ribeirão Preto e ainda foi pró-reitor de pós-graduação da Universidade de São Paulo. Como pró-reitor, ele incentivou a excelência da formação dos discentes e da produção científica, manteve interações constantes com a CAPES, CNPq e FAPESP, participou da mudança do regimento em 2018, introduziu ferramentas quantitativas e qualitativas para a gestão dos programas de pós-graduação, coordenou a aprovação do programa de internacionalização da CAPES para a USP, e expandiu o programa de dupla titulação, entre outros projetos, vários outros projetos de enorme relevância. Além de professor, além de administrador, gestor da universidade, Carlos Gilberto Carlotti Júnior é um grande pesquisador e desenvolve linhas de pesquisas translacionais e relacionadas aos tumores do sistema nervoso e epilepsias. É isso, um breve resumo do currículo desse nosso grande professor, e aparece aqui uma palavra interessante, translacionais. Eu começo a conversa perguntando, professor Carlotti, o que quer dizer translacionais? Eugênio, é um prazer estar aqui na ECA conversando com você e participando da inauguração desses estúdios de gravação que permitirão que os nossos alunos façam melhor graduação, possam ter um conhecimento maior da área e também podemos fazer pesquisa nessas áreas. O termo translacional, ele vem da ideia de translação, quer dizer, uma ideia de movimento. Em medicina, você tem pesquisas básicas, onde você faz produção de anticorpos, você produz células, você modifica células e você tem o tratamento clínico dos pacientes. Mas a translacional, ela pega a pergunta clínica, leva ao laboratório, tenta resolver essa pergunta e traz de volta para o paciente. Então, vamos imaginar o tratamento das células modificadas agora em oncologia. Então, você tira uma célula do paciente, modifica no laboratório, faz com que ela reconheça os tumores, injeta no paciente novamente para ela fazer a ação de matar um tumor. Então, essa é a minha medicina translacional. Você pode ter outras terminações, da beira do leito ao laboratório, do laboratório à beira do leito, mas a ideia é essa, unificar a pesquisa clínica e pesquisa básica. Muito obrigado. É incrível isso. Quem vive a universidade vive em contato com conhecimento de várias áreas, vários campos, e sempre se surpreende. E nós estamos vivendo um momento no país em que a universidade é cada vez mais importante, cada vez mais essencial, porque aponta caminhos, porque desenvolve o conhecimento, ajuda a sociedade. Como é que o reitor da USP enxerga o lugar da universidade nesse momento do Brasil? A universidade sempre foi respeitada pela nossa sociedade. Então, todos os locais que eu vou me identificando como reitor da Universidade de São Paulo, isso gera sempre uma admiração, um respeito pela universidade. Mas eu acho que nós precisamos ir além desse respeito, nós precisamos
transformar a universidade em realmente de um agente modificador da sociedade, que a sociedade perceba que ela pode melhorar se ela apoiar a universidade, se ela pudesse relacionar com a universidade. Então, grande parte da nossa gestão, o esforço tem sido esse, mostrar para a universidade que a sociedade é importante, que é para essa sociedade que nós justificamos a nossa presença e a sociedade, com essa percepção, poder cada vez mais acreditar na universidade e apoiar a universidade. Eu acho que a pandemia mostrou muito bem o papel da universidade. Quer dizer, nós tínhamos um problema de saúde pública e utilizamos várias metodologias para estudar esse problema, desde a área da saúde, como áreas completamente diferentes que nós nunca imaginamos que pudesse ter. Por exemplo, na música, quanto que nós imaginamos que a música seria um fator extremamente importante para a saúde mental das pessoas durante uma pandemia. Pessoas se apresentando, orquestras se apresentando, mesmo dentro dos balcões das casas, em operações online. Então, enfim, foi todo um movimento, uma geração de conhecimento da universidade que foi transferida rapidamente para a sociedade. Então, além de vacina, além de tratamento médico, todas as áreas do conhecimento se mobilizaram para resolver o problema da sociedade. Então, eu acho que é isso que nós devemos ter, quer dizer, além da geração de recursos humanos dos nossos alunos, além da geração do conhecimento, essa aproximação real para resolver problemas sociais e que possamos ter uma qualidade de vida melhor na nossa população. Interessante, porque a gente começou a conversa falando do seu papel como pesquisador e de aspectos da pesquisa. E, de fato, durante a pandemia, essa geração de saber e de soluções teve um impacto muito grande, muito positivo. Se nós pensarmos o que a sociedade brasileira conseguiu avançar, e especialmente no papel do Instituto Butantan, muito ligado à USP, a gente tem um quadro disso aí. Mas um outro aspecto dessa relação com a universidade, entre a universidade e a sociedade, apareceu com muita clareza no dia 11 de agosto. No dia 11 de agosto, a comunidade jurídica e, ao lado dela, outros setores da sociedade, movimentos sociais, entidades empresariais, leram um manifesto, anunciaram e comunicaram um manifesto de apoio à democracia no Brasil. E algo que chamou muita atenção é que o reitor da USP estava na mesa dessa grande concentração e desse dia histórico e participando como Universidade de São Paulo. O ato se deu numa das escolas da Universidade de São Paulo, que é a Faculdade de Direito, e as palavras do reitor ali lembraram, entre outros fatos importantes, o desaparecimento de 47 pessoas ligadas à USP da nossa comunidade, que eram pessoas ligadas à USP que desapareceram por força da repressão política durante a ditadura militar. Por que lembrar esse momento? E por que a reitoria da USP e a Universidade de São Paulo tomando parte num ato de defesa da democracia? Quando nós olhamos a história da universidade, nós vemos que ela teve diferentes momentos. A maior parte desses momentos apoiando a democracia, apoiando os recursos, os direitos humanos, mas não foi sempre assim. Então eu entendi que nesse momento em que nós tínhamos pessoas de destaque da sociedade defendendo uma volta ao passado, uma perda de direitos, uma perda da democracia, uma dificuldade de entender o processo de votação eletrônica. Eu acho que era hora da universidade se manifestar em direito em função de princípios. A universidade não tem partidarismo político, mas ela tem princípios, e esses princípios precisam ser respeitados. Então foi essa nossa manifestação, e eu fico muito contente de ver que essa manifestação da universidade, da sociedade civil, de vários atores importantes, foram suficientes para inibir
comportamentos inadequados que estavam surgindo da nossa sociedade. Então, a partir do 11 de agosto, houve uma diminuição muito grande do desejo de voltar à ditadura, houve uma confiança muito maior no processo eleitoral e o processo eleitoral pôde ocorrer. Então, uma transição política pôde ser feita no país sem muitos problemas por causa daquele movimento. Eu acho que a sociedade com a universidade presente mostrou, olha, nós não vamos aceitar retrocessos no país. Então, o processo pôde continuar. Se nós não tivéssemos aquele ato, se houvesse um incremento dessas manifestações contra a democracia, a favor de uma volta de passado, de perdas de liberdades, talvez a história fosse diferente. Então, eu fico feliz que nós conseguimos participar desse momento e dar para esses interlocutores que queriam fazer alguma coisa diferente, olha, a sociedade não aceita esse comportamento. Então, você tem universidade, você tem sociedade civil, você tem pessoas importantes, representantes sociais, que não aceitam mudança, retrocesso no país. E aí, como a universidade teve um grande número de alunos, professores e servidores mortos durante esse período, eu não poderia me calar. Eu precisava deixar muito claro para a sociedade que a universidade, apoiado por seus alunos, apoiado pelos seus professores, apoiado pelos seus servidores, não deixaria isso acontecer, não faria parte disso. Eu acho que foi bastante razoável o resultado que nós tivemos com 11 de agosto. Eu acho que mudou o discurso que nós tínhamos vindo antes e depois do 11 de agosto. Uma ideia que é muitas vezes difícil de ser assimilada por setores diferentes da sociedade é a ideia da autonomia universitária. Nós estamos acabando de lembrar aqui um momento em que a universidade vai a público, se manifesta num ato coletivo de várias entidades para defender a democracia, para defender a liberdade, para defender justiça social, respeito à dignidade humana, todas essas bandeiras que compõem a vida rotineira das sociedades modernas, justas, livres. E uma peça fundamental aí talvez seja a autonomia universitária. A universidade existe, pesquisa, ensina, forma pessoas, mas isso precisa ser feito com autonomia. Como é que seria possível explicar a razão de ser da autonomia? Por que a autonomia é tão importante? Por que os setores, as diversas facções e os diversos segmentos da universidade valorizam tanto a autonomia? Eu tenho 10 meses de gestão à frente da Universidade de São Paulo. E se eu pudesse escolher um fator importante, eu diria que é a autonomia universitária. Mais importante do que dinheiro, mais importante que contratações, mais importante de cuidar dos nossos prédios, é a autonomia, porque ela permite uma liberdade de pensamento, uma liberdade de posicionamento, uma liberdade de ensino, uma liberdade de avaliação, uma liberdade de gestão econômica da universidade, uma liberdade de apontar caminhos novos. Se nós tivéssemos interferência externa em tudo isso que eu comentei, eu acho que nós teríamos um resultado muito pior do que nós temos hoje. Imaginem um político, um deputado, um senador, um agente público, aqui dentro da universidade mostrando o que nós deveríamos fazer. Isso seria um desastre para a universidade. Eu acho que isso é um valor que nós precisamos lutar o tempo todo. Certamente tem pessoas que gostariam de interferir na universidade, nos seus diferentes aspectos, mas esse eu acho que é um fator que não podemos abrir mão da autonomia. Eu acho que a autonomia universitária, a autonomia de pensamento, a autonomia de pesquisar, a autonomia de ensinar, foi positivo para a universidade. Mostrou através dos anos que nós conseguimos realizar várias realizações, que nós conseguimos modificar a sociedade a partir dessa autonomia. Se nós ficássemos restrito às opiniões externas, se nós ficássemos restrito a algumas ações do que alguém acha que seria importante para a universidade, eu acho que seria um desastre. Então, eu acho que nós não podemos abrir mão, Eugênio. Eu acho que a autonomia é fundamental. Eu vivi alguns momentos nesse curto período de reitoria
que houve algumas interferências externas e eu fui muito incisivo que a gente não aceitaria modificações aqui vindo de agentes externos da universidade. Eu acho que isso, todo reitor, todo professor, todo servidor e todo aluno, nós devemos nos irmanar para brigar pela autonomia. Não é simples, nós temos alguns agentes externos que gostariam de interferir na nossa vida acadêmica aqui, mas nós não podemos permitir. Eu acho que isso, se eu pudesse escolher um item importante, eu diria, vamos lutar pela autonomia universitária. Aprofundando um pouco a pergunta, de fato, para existir o ensino, é preciso que exista aquilo que nós chamamos de liberdade de cátedra. Dentro da sala de aula, o professor é inteiramente livre para conduzir os debates, para expressar pontos de vista sobre o material que ele considera importante no ensino, para trazer diferentes ângulos. Não há nenhuma coerção, ou o ensino não seria possível. Na pesquisa, imaginemos como seria possível o avanço da ciência se não há liberdade de perguntar. E aqui, o senhor, como professor e como pesquisador, sabe muito bem, pela experiência, que nós não conseguimos pesquisar se não existe a liberdade de perguntar. Por isso também a liberdade acadêmica é tão imprescindível para que o conhecimento avance, o conhecimento não repete o que já é sabido. E aí eu perguntaria, é possível, nesse contexto, apontar em que momentos a reitoria da USP sentiu a iminência ou o perigo de alguma interferência? Porque nós estamos cercados de discursos que ameaçam a universidade, mas houve algum momento que poderia ser lembrado? Eu acho que é importante na autonomia do professor e do cientista a curiosidade. Se nós tolhermos a curiosidade, nós não vamos fazer descobertas importantes. Então, quando o Fleming olhou uma placa de Petri e viu que não tinha bactéria ao redor de uma colônia de fungos, se eu tivesse falado, não, Fleming, você vai pesquisar aqui no laboratório, você vai chegar a tal hora e vai fazer tal atividade, e eu não tivesse dado liberdade para o Fleming olhar essas placas de Petri e pensar e modificar o que ele estava fazendo, nós não teríamos descoberto a penicilina. E assim vários exemplos nós podemos dar. Então, quem estava estudando durante a guerra os navios, mecanismo de busca de navios e de submarinos, acabou descobrindo o tomógrafo. Então, essa liberdade é fundamental para nós termos em ciência. Se eu for determinar cada pesquisador aquilo que ele vai descobrir, esqueçam, nós não vamos chegar a resultado nenhum na universidade. Nós vamos, como você disse, Eugênio, repetir experiências anteriores e nunca avançar num conhecimento novo. Então, a curiosidade é muito importante e isso vale internamente também. Então, o reitor nunca deve, ou um diretor de unidade, ou um chefe de departamento, obviamente tem função de coordenar, de fazer uma série de trabalhos, mas nunca tirar a liberdade de curiosidade dos nossos alunos, dos nossos professores, dos nossos servidores também. É daí que surge a ideia de inovação. Recentemente, no passado na universidade, nós tivemos alguns movimentos para tirar essa autonomia. O mais claro que nós podemos dizer é a autonomia financeira. Então, nós tivemos vários projetos, tanto para a universidade quanto para a FAPESP, para fazer um contingenciamento dos nossos valores econômicos, que seria muito ruim para a universidade. Então, eu acho que nós devemos ter essa liberdade, manter a liberdade econômica de nós fazermos o nosso planejamento, obviamente prestando conta ao Estado e sendo responsáveis, nós não podemos perder essa responsabilidade, mas ao mesmo tempo nos dá liberdade de planejamento, nos dá liberdade de olhar para o futuro. É incrível, porque a USP, com o Portal da Transparência, e eu que trabalho com a informação aqui, vejo muito sobre isso, tem todos os números abertos. Quanto eu ganho por mês,
quanto é o salário do reitor, tudo isso é aberto, quanto foi investido em cada passo, em cada coisa. A ideia de autonomia é acompanhada de uma ideia de responsabilidade e um tema de responsabilidade, de prestação de contas. Tudo isso é parte da nossa rotina. Uma grande universidade como essa, uma das universidades de mais projeção na América do Sul, a principal universidade do Brasil, segundo todos os rankings, isso tudo nos traz muita responsabilidade. Mas, professor, e o ensino público e gratuito? Nem sempre o ensino público é gratuito. Há exemplos fora do Brasil de universidades públicas que cobram anuidades, são anuidades bem abaixo das universidades, daquela que é cobrada em universidades privadas, mas há ensino público em que existe a cobrança de anuidade. Mas a USP se estabeleceu e encontrou sua fórmula de equilíbrio e de permanência e de excelência com ensino público e gratuito. Por que isso é tão importante para a definição, para a identidade, para a vocação da USP? Eu acho que o ensino público e gratuito no Brasil é fundamental. Eu não pensaria em modificar esse modelo de maneira nenhuma. Nós temos uma diversidade econômica e alguns gaps dentro da nossa sociedade muito grandes. Então não teria sentido nós colocarmos na universidade dois grupos. Aquele grupo que paga anuidade, aquele grupo que não paga anuidade, criando uma divisão entre os nossos alunos. Eu acho que seria muito ruim para a universidade. Quando nós pensamos em universidade do exterior, Harvard, mesmo a Universidade da Califórnia, o valor obtido com anuidade gira de 10% a 13%. Então é um valor muito pequeno para você obter. O maior financiamento dessas universidades é um financiamento governamental ou é um financiamento, no caso da Harvard, como endowment de ex-alunos que mantêm a universidade, mas nunca é um valor grande de anuidade. Então eu acho que no Brasil seria, ou mesmo na Universidade de São Paulo especificamente, seria um fator de divisão, um fator complicador da gestão da universidade, sem grandes benefícios e causando muitos problemas na nossa gestão. Então eu sou totalmente contra o ensino, mesmo para pessoas que teriam o ensino pago, mesmo para pessoas que teriam condições de pagar. Porque eu acho que isso cria uma divisão, um valor relativamente pequeno de anuidades e muitos problemas internos. Então acho que é importante que todos os alunos que entrem na universidade se sintam iguais, que haja essa noção de pertencimento da universidade e que todos possam conviver em condições de igualdade e não criar diferenças entre os nossos alunos desnecessárias. Se daqui a 40, 50 anos a nossa população for diferente, o nosso ganho for diferente, houver uma maior homogeneidade nos ganhos da universidade, dos ganhos da população, eu acho que aí poderia se pensar, quando nós estivermos no nível de Suécia, no nível de Noruega, mas eu acho que não é para a minha vida ver esse momento aqui no Brasil. Então eu defendo o ensino público e gratuito na universidade com muito vigor. É interessante porque, de fato, quando se analisam as planilhas, a contabilidade de universidades que cobram anuidade ou mensalidade, a gente vê que o custo da pesquisa, o custo da busca do conhecimento jamais é coberto por esse tipo de contribuição. E mesmo por conta dessas dificuldades que surgem na gestão, a gente vê, por exemplo, hoje no MIT, alguns departamentos, algumas áreas buscando uma gratuidade total para todos os alunos, e o MIT não é uma universidade pública, mas o ensino melhora, o ambiente melhora se não há cobrança. Aí um dado que é importante a gente considerar é que muita gente pensa, até hoje, que quem estuda na USP é gente rica ou gente da classe média alta. Isso não é verdade. Isso não é verdade desde a origem da USP, mas principalmente hoje, me parece que não há nenhum cabimento nesse tipo de suposição, porque
nós temos os alunos que entram aqui pelas cotas, cotas sociais, cotas raciais. Como está essa situação hoje na USP? Você comentou de universidades do exterior e o movimento é esse mesmo. Eu percebo que as universidades grandes do exterior, eles querem receber os melhores alunos, independente da condição financeira. Então eles estão aumentando os programas de bolsas para garantir que o bom aluno entre nessas universidades e não aquele aluno que tem condições de pagar a anuidade. Acho que é uma mudança grande. Eu acho que isso faz sentido o que nós estamos fazendo aqui na universidade. Bom, desde o ano de 17, quando foi aprovado pelo Conselho Universitário as cotas implementadas a partir do ano de 18, tem sido um ganho muito grande para a universidade. Então nós temos hoje 50% alunos de escolas públicas e dentro desses 50%, 37,5% alunos PPI, pretos, pardos e indígenas. Isso acho que modificou o perfil do nosso alunado. Nós mantivemos as condições de excelência no ensino da pesquisa, mantivemos a nossa produção acadêmica, mantivemos a nossa posição em rankings e os estudos que foram feitos, principalmente por uma pesquisadora da FEFELESH, a professora Marta Rett, mostra que os alunos eles entram na universidade com uma certa diferença de notas, mas durante o curso de graduação essa diferença vai diminuindo e vai ficando quase inexistente ao final do curso da graduação. Então, a nossa tarefa atual é diminuir esse tempo que acontece na graduação para que essas notas sejam igualadas logo no começo do curso e não somente no final. Para isso, nós estamos trabalhando com várias políticas de inclusão, política de pertencimento, para que o aluno tenha melhores condições financeiras, melhores condições acadêmicas, tranquilidade para poder fazer o seu curso e um mecanismo de tutoria durante a sua graduação. Se nós fizermos isso, essa diferença inicial, ela logo no primeiro ou segundo ano, ela vai diminuir e o aluno vai poder ter um melhor rendimento durante a sua graduação, terminando nas mesmas condições. E outra preocupação que eu tenho é a empregabilidade dos nossos alunos. Quando você entra numa classe social menos favorecida, as suas relações pessoais, quando você pensa no mercado de trabalho, não são tão bem estabelecidas. Então é importante que nós façamos um mecanismo que esses alunos possam ser estagiários, possam ser trainees nas áreas de conhecimento que eles estão atuando, para que eles possam, ao final da sua graduação, terem boas oportunidades de emprego, ter uma boa empregabilidade, assim como os alunos que têm uma condição social melhor, que geralmente formam uma rede de comunicação melhor. Então, acho que são todas essas iniciativas que nós precisamos garantir para o nosso aluno. Quer dizer, esse aluno cotista, ele entra com uma capacidade, com um potencial muito grande. O nosso trabalho é lapidar esse conhecimento, lapidar esse potencial para entregarmos para a sociedade um profissional bem formado. Então, nós não tivemos prejuízo na excelência da universidade, ganhamos com a presença desses alunos, porque a diversidade também traz para a pesquisa novas perguntas. Se você tiver todo mundo pensando da mesma forma, as perguntas de uma pesquisa vão ser muito limitadas. Se você tem mentes diferentes, condições sociais diferentes, as perguntas vão ser diferentes. Isso, o resultado da sua resposta vai ser melhor também. Então, eu acho que não tenho dúvida do sucesso do nosso programa. Cabe à gestão atual dar melhores condições para que esses alunos atinjam esse desenvolvimento o mais rápido possível. Eu, como professor, eu vejo na sala de aula que a vinda dos cotistas, em nada, em nenhum dia sequer, em nenhum momento, em nenhum critério, piorou o desempenho da turma e o rendimento das atividades de ensino e de pesquisa com esses alunos. E é interessante ouvir do reitor da USP que o marco geral, o quadro geral, é a mesma coisa. Eu tenho uma sensação de um professor numa sala de aula, mas hoje já existem estudos e nós já temos resultados medidos, mensurados, mostrando que não houve diminuição do ritmo, tá certo o que eu estou dizendo? Não houve queda de desempenho, não houve quebra de excelência, é isso mesmo? É isso mesmo. Nós estamos seguindo esses dados, nós estamos olhando esses dados, nós estamos fazendo ações
para que esses dados, como eu disse, se tornem mais rápidos na avaliação do nosso aluno, mas exatamente isso, nós mantivemos a nossa excelência e eu acho que até com maior nível de excelência, porque dessa visão mais heterogênea de perguntas para a nossa graduação, para a nossa pós-graduação e para a nossa pesquisa. Então, eu acho que esse é um programa de sucesso na universidade e é uma resposta à sociedade do que nós podemos fazer com o desenvolvimento humano do Brasil. Se nós utilizarmos no ensino médio, por exemplo, um ensino de melhor qualidade, imagine o potencial que nós vamos ter, não só esses que conseguem entrar na universidade, mas todo o grupo de alunos que se formam no ensino médio, que poderiam estar fazendo o ensino uma atividade mais qualificada e mudar a sociedade. Eu acho que um ponto importante, Eugênio, é que eu não acho que tem um outro mecanismo, além da educação, para nós fazermos mudança social. Você pode fazer programa, você pode fazer o que quiser, mas o dinheiro investido na educação é o que vai tirar o nosso Brasil dessa grande desigualdade social que nós temos. Isso me leva à pergunta que eu queria fazer para encerrar essa nossa conversa, pela qual já somos muito gratos, eu, todos os professores, alunos e funcionários aqui da Escola de Comunicações e Artes. A USP foi criada em 1934 por um ato do então interventor Armando Salles Oliveira, cuja figura está em bronze aqui na entrada do campus de Butantã, aqui em São Paulo, da USP. E a Universidade de São Paulo é criada com muita base na filosofia para desenvolver o conhecimento, para formar quadros bem preparados. Existia, na época, uma visão do que deveria ser o futuro de São Paulo e que hoje nós podemos, por extensão, dizer o futuro do Brasil. E foi um projeto muito bem sucedido. É impossível imaginar o Brasil sem a USP. É impossível imaginar a história do Brasil de 1940 para cá sem os quadros da Universidade de São Paulo, sem o conhecimento gerado pela Universidade de São Paulo. Impossível. Não dá para imaginar como seria. Se a universidade estivesse sendo criada hoje, ou no ano de 2022, o reitor da USP, quando olha para o futuro, o que enxerga? Eu acho que os princípios que a universidade foi criada, eles foram tão bem fundamentados que o decreto de criação, quando lido hoje, ele tem muita validade, ele tem muita atualidade no seu decreto. Os princípios do decreto, a relação, a excelência do ensino e da pesquisa, a comunicação com a sociedade, o papel de inovação que foram pensados, eles são muito atuais. O lema que nós temos no brasão da USP, vencerás pela ciência, também é bastante atual. Quer dizer, o que nós estamos falando hoje, que nós vamos nos aproximar da sociedade, que nós precisamos da ciência e da educação para modificar a nossa população, já foi pensada lá em 34. Agora, é claro, são outros tempos, são outras necessidades, são outras ferramentas que você pode utilizar, mas eu acho que o documento de criação da universidade é muito atual. Os princípios da Universidade de São Paulo, eles se mantêm até hoje. É claro, quando você olha o momento atual, você precisa pensar na inclusão, você precisa pensar no pertencimento, você precisa pensar numa igualdade maior, que não tinha um conceito tão forte anteriormente. Nós precisamos pensar na inovação, nós precisamos pensar em modificar a sociedade, nós precisamos pensar a universidade não somente como transmitir conhecimento, mas permitir que esse conhecimento seja feito junto com a indústria, seja feito junto com o poder público, pensar em políticas públicas. Então eu acho que tem alguns detalhes que modificam a universidade atual do que lá de 34, mas os princípios eu acho que nós devemos manter aquilo que nós somos criados, aqueles princípios de criar um aluno diferenciado, de criar um aluno que modifique a sociedade, que converse com a sociedade. Eu acho que eu não mudaria nada não. Agora é claro que você precisa dar um ar atual para aquele momento que nós vivemos hoje. Mas o princípio eu acho que está perfeito desde a nossa criação. Muito obrigado, professor Carlotti. Quero agradecer aqui a equipe
que está em peso com os equipamentos, com o estúdio novo da nossa Escola de Comunicações e Artes, nosso Departamento de Jornalismo e Editoração. Muito obrigado, obrigado a todos vocês e obrigado a vocês que nos acompanham. Foi um prazer e uma honra receber o reitor da USP, Carlos Gilberto Carlotti Júnior, nos estúdios da Escola de Comunicações e Artes da USP.